pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso programa aqui da EJA no Saberes em Casa. E a gente está aqui juntos mais uma vez para uma conversa bem bacana, onde a gente vai poder aprender mais sobre os rios, né? Lembra que no programa passado eu falei que a gente ia falar sobre água? Então hoje a gente vai falar sobre os rios. Vocês sabiam que os rios são fonte de vida e de trabalho? Eles contribuem para o sustento de diversas famílias. Rio é sinônimo de vida, de beleza, alegria, cultura para os mais diversos povos do mundo. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem bastante sobre rios, não é verdade? Bom, vamos pensar um pouquinho sobre as experiências que nós já tivemos com rios. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Bom, eu pensando aqui já lembrei de algumas coisas. Por exemplo, o uso do rio para diversão. Como é gostoso um banho de rio, né? Quando tá calor, então. Uma outra coisa que eu lembrei é o futebol de várzea. Vocês já ouviram falar? Inicialmente eles eram praticados em campos de terra batida e às margens de rios. Legal, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais pra frente no nosso programa de hoje. Uma outra coisa que eu lembrei, o abastecimento da água que chega nas nossas casas. Também remete ao rio, né? Para pesca também. Uma outra coisa, o rio ele é usado também para o trabalho. Para o trabalho. O trabalho de muitas pessoas, tá? Direta ou indiretamente ligado aos rios. Bem legal, né? Bom, mas então vamos focar nas águas dos rios. Vocês já observaram que as águas dos rios estão em constante movimento? E vocês sabem por que isso acontece? Acontece devido ao ciclo da água. Lembra? A gente falou do ciclo da água, né? Vamos entender? Bom, o Sol funciona como um grande motor que provoca a evaporação das águas dos rios, dos lagos, dos oceanos. O calor do Sol também provoca a transpiração das plantas, dos animais. Toda essa água evaporada vai ficando nas camadas mais altas da superfície, fazendo com que todo esse vapor condense, formando nuvens e, claro, depois, chuva. Esse ciclo nunca termina. Ele é um ciclo fundamental para o nosso planeta. Sem esse ciclo, se esse ciclo não existisse, sem ele, não haveria vida no planeta. Porque, como a gente sabe, já falou várias vezes, ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Eu vou colocar um desafio para você e vou dar um tempinho para vocês responderem, combinado? Pensem, só no dia de hoje, quantas vezes você precisou da água? Bora pensar um pouquinho? E aí, depois de pensar, o que vocês concluíram? Muitas vezes eu imagino, né? Bom, eu mesma só hoje já precisei várias vezes da água e eu não penso em como ficar sem ela. Como é importante, né? Para nós. Realmente é um bem precioso. Por isso, a gente tem que cuidar muito bem dela, como a gente já falou várias vezes, e vamos continuar falando. A começar por conservar as matas e as florestas onde ficam as nascentes dos rios. O que será que é exatamente uma nascente? Bom, o próprio nome diz é onde nasce, né? O local onde a água que está subterrânea, embaixo da terra, chega à superfície, que também é conhecida como mina, fonte, bica. Depois essa água que vai brotando, vai fazendo um caminho, ocupando espaços, que nós chamamos de leito do rio, ou seja, por onde o rio vai percorrendo. E a gente tem também as margens, que são os locais onde a água encontra com a terra, que a gente também chama de a beira do rio. E no caminho desse rio, ele pode ir se encontrando também com outros fluxos de água que vão sendo alimentados pelos rios menores, são chamados de afluentes. E depois de seguir todo esse trajeto, ele chega até a foz, que é onde ele deságua. Geralmente é o mar. Então, imaginem o quanto de vida essa água desse rio não gera por todo o caminho que ele passa. Imaginem quantas pessoas, cidades, animais não dependem da água desses rios. Por isso, voltando lá no que eu falei agora há pouquinho, né? A gente precisa proteger essas nascentes. Não tem como derrubar a floresta e pensar que a gente vai ter água, não é verdade?
Então a gente precisa muito das florestas para manter nossos rios e tudo que ele pode e nos oferece. Eu vou dar um exemplo então para vocês. Imaginem só o futebol de fim de semana, aquele futebol de várzea que eu falei agora lá no comecinho, aquele pedacinho de chão pertinho do rio, fresquinho. Imagine sem rio, não faria o menor sentido, não é verdade? Bom, na verdade, aqui no nosso país, onde o futebol é um dos esportes mais queridos aí pela população, a várzea do Rio Tietê, por exemplo, foi fundamental para esse esporte, porque ainda não tinham os campos de futebol, né, como a gente tem hoje, e o povo já se divertia batendo bola ali na várzea. Legal, né? Para visualizar melhor o quanto de vida carrega um rio, eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai trazer aí essas informações para a gente complementar o que a gente está conversando e falando hoje aqui no programa. Preste atenção. O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do planeta. Algumas regiões abrigam, sozinhas, mais espécies de animais e plantas do que o continente europeu inteiro. Mas por quê? Para tentar explicar esse fato, pesquisadores estão juntando as peças da história evolutiva dos biomas brasileiros, principalmente da Amazônia, e chegando a novas descobertas. A história geológica da Amazônia influencia toda a movimentação das espécies ao longo do tempo na região, né? Como que as espécies percebem o ambiente e como que elas se movimentam sobre ele vai influenciar em como as populações ficam isoladas ou entram em contato. E esse isolamento ou contato é o que leva, finalmente, à diversificação e formação da diversidade. O isolamento geográfico de populações de animais e plantas atua como um gerador de novas espécies por causa do acúmulo de mudanças genéticas aleatórias, as mutações. Durante muitos anos, pesquisadores entendiam que os gigantescos rios amazônicos, alguns chegando a 20 quilômetros de margem a margem, eram os responsáveis pelo surgimento de novas espécies no bioma, por servirem como barreiras naturais para animais e plantas. No entanto, estudos recentes apontam que não é apenas a largura dos rios que favorece o isolamento de populações, mas também suas margens alagáveis, os igapós e as várzeas. Elas são formadas por sedimentos trazidos pelo próprio rio, areia e lama, basicamente. Então tem alguns trechos do vale do rio que são mais suscetíveis à acumulação de sedimentos, então eles vão construir várzeas. Tem outros trechos em que a velocidade da água do rio impede a acumulação das areias e lamas naquele local. Essa é uma condição em que as várzeas vão começar a encolher, a diminuir em área. Essa expansão e retração das várzeas, ela torna-se importante numa escala de milhares, dezenas de milhares de anos. Em períodos em que as extensões de várzea foram maiores do que são hoje, as populações de terra firme ficaram isoladas. Já em períodos em que o rio carregou mais sedimentos e erodiu as margens alagáveis, ele pode ter deixado de ser barreira para algumas populações de terra firme, mas isolou populações das espécies adaptadas à várzea. Ciclos climáticos que levam ao aumento ou diminuição da quantidade de sedimentos carregados pelos rios influenciam a disponibilidade desses hábitats alagados. E a disponibilidade desses hábitats alagados, por sua vez, influencia a distribuição das espécies associadas a eles. A configuração atual das várzeas e igapós na Amazônia parece ser uma configuração que se formou muito recentemente, nos últimos 11, 12 mil anos. O que a gente vê quando a gente estuda a diversidade genética dessas espécies de várzea e igapó é que elas ainda refletem uma paisagem passada, em que talvez as várzeas e os igapós, no passado recente, tenham sido menos conectados do que são hoje. Esses movimentos de expansão e retração de várzeas e igapós criam barreiras naturais que se sucedem e se intercalam, fazendo as populações se isolarem e se encontrarem incontáveis vezes. E é justamente essa história evolutiva que faz da Amazônia uma grande geradora de novas espécies de animais e plantas e ajuda a explicar o surgimento de tamanha biodiversidade na região. A gente ainda conhece muito pouco da diversidade amazônica. Então, as aves que a gente conhece um pouco melhor mostram que a diversidade amazônica é muito complexa. Então, as espécies de aves que hoje habitam a Amazônia têm diferentes relações com diferentes partes do neotrópico, né, da América do Sul e Central, principalmente.
E certamente houve ao longo da história várias trocas de espécies em diferentes momentos em que as conexões entre esses ambientes eram mais fortes ou menos fortes, e a influência é mútua e muito forte. Então, a Amazônia, por ser uma área muito grande, certamente influenciou grandemente a diversidade, por exemplo, na Floresta Atlântica, nos momentos em que as duas tiveram mais contato ao longo da história. Mas o oposto também é verdadeiro. E a Amazônia também hoje deve parte da sua grande diversidade às espécies que vieram de outros lugares e são importantes hoje para essa diversidade absurda, né, muito grande que existe hoje na Amazônia. Legal o vídeo, né? Bom, outro ponto muito importante que a gente não pode deixar de falar sobre os rios são os trabalhadores e trabalhadoras que dependem deles, né? Ó, a gente tem vários exemplos: pescadores, salva-vidas, a gente tem barqueiros, a gente tem atletas, né? Que dependem do rio. A gente tem os trabalhadores braçais, que atuam nas construções das barragens e captações de água para abastecimento, por exemplo, e por aí vai. São muitos os tipos de trabalhos que acontecem nos rios ou a partir dos rios. E junto com esses trabalhadores e trabalhadoras, existem famílias inteiras que dependem desse rio, dependem dessa água. Por isso, de novo, a gente vai voltar lá na preservação das nascentes. E sempre a gente vai dizer: cuide das nossas florestas, da nossa mata, né? E é claro, falando em florestas e rios, nós não poderíamos deixar de lembrar que as comunidades indígenas são diretamente ligadas aos rios e deles dependem, né? Para os índios, né, a água ela é sagrada e símbolo de poder e força. E para vocês que acompanham aqui o nosso programa no Saberes em Casa, vamos pensar mais um pouquinho? O que significa água e o que significa rio para vocês? Para vocês me responderem isso, então, eu vou propor uma atividade, né? A atividade dessa semana. Bom, a proposta de atividade de hoje é o seguinte: pensando no rio, o que vem na sua cabeça, o que vem na sua memória? Pode ser uma lembrança recente, ou pode ser da infância, da juventude. Quando você pensa em rio, o que você lembra? Como que ele, na sua memória, como que ele era ou como ele é? Tinha muita água, pouca água, ele era limpo, ele era poluído. Vamos colocar isso que vem na cabeça no papel? Então você pode pegar uma folha ou um caderno que você esteja usando, o que você quiser. Desenho, pode ser caneta, lápis, canetinha. Depois que você fizer esse desenho, você pode fazer uma lista de palavras, uma lista de frases ou um pequeno texto falando sobre isso que vem na sua cabeça quando você pensa em rio. Não se esqueça de compartilhar com a gente, com a hashtag Saberes em Casa, nas redes sociais. E se vocês não conseguirem compartilhar por alguma questão, vocês podem pedir para os professores e professoras da escola ou os coordenadores e coordenadoras para que eles possam passar para a gente aí o que vocês estão fazendo de atividades, das atividades propostas aqui do nosso programa. Saberes em Casa, a gente vai adorar saber o que vocês estão produzindo. Combinado? Bom, o programa de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem. E não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau.